Salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Lima e estou aqui para compartilhar mais uma experiência com vocês e no vídeo de hoje eu irei contar um pouco sobre o meu processo de aprendizagem no idioma alemão. Irei também contar um pouco sobre como é estudar aqui na Suíça, os pontos positivos, os pontos negativos, segundo a minha opinião. Será que vale a pena? Descubra isso e muito mais aqui nesse vídeo. Bom galera, já fazem um ano que eu estou estudando alemão aqui na Suíça. E esse curso que eu estou fazendo é um curso intensivo. Então, assim, é muito conteúdo em pouco tempo. É muita coisa para absorver. E como que funciona esse curso? Ele é dividido em 4 blocos. A1, A2, B1 e B2. O A1, o A2 e o B1 têm duração de 3 meses. O B2 tem duração de 6 meses. E o B2 é dividido em 2 partes. B2.1 e B2.2. Então podemos dizer que o curso é dividido em 5 blocos de 3 meses cada, totalizando 15 meses, ou seja, 1 ano e 3 meses. Eu terminei o B2.1 agora, que é o 4º bloco do curso, né? Totalizando aí 1 ano. E estou agora na parte final do curso, que é o nível B2.2, que são mais 3 meses. E como funcionam as aulas? As aulas são de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 11h40 da manhã. E tem 3 intervalos. 2 intervalos de 10 minutos e 1 intervalo de 20 minutos. O primeiro intervalo é um intervalo de 10 minutos, das 8h50 da manhã até as 9h. O segundo intervalo é um intervalo maior, de 20 minutos, das 9h40 às 10 da manhã. O terceiro intervalo é outro intervalo de 10 minutos, que é das 10h50 às 11 da manhã. E por que tem esses 3 intervalos? Por que eles fazem essas 3 pausas? Bom, os professores nos dizem que é para uma melhor aprendizagem, né? Para você ter uma melhor concentração e memorização. E os professores nos aconselham a não estudar nessas pausas, né? Para a gente realmente descansar e tirar um tempo aí para fazer outras coisas. Então são 3 horas e 40 minutos que você fica dentro da escola, sendo 3 horas de aulas corridas e 40 minutos de intervalo. Nas sextas-feiras à tarde, nós temos aulas de conversação com 1h15 de duração, do 12h45 às 2 da tarde. Não é obrigatório você ir, porém é bem legal, porque nós conversamos sobre temas livres apenas para nos divertir e praticar. Tem pessoas de outras turmas também, de outros níveis de alemão. Nós fazemos jogos, às vezes, brincadeiras. Então, assim, é muito legal para você também conhecer pessoas novas, né, e praticar aí o idioma. E, claro, sempre acompanhado de um professor. Vamos falar um pouco agora sobre o dever de casa, o Hausaufgaben em alemão. E já aviso, galera, que é muita coisa. Você vai precisar de, no mínimo, aí umas 3 horas por dia para terminar tudo. Eu demoro umas 4 horas, porque eu gosto de fazer com bastante calma e revisar bem. E você pode fazer tanto na escola, tem salas específicas para isso, tem refeitório também, caso você queira comer e queira lanchar, mas eu prefiro fazer em casa. Então, assim, é bastante coisa, separe bastante tempo para você fazer tudo. E quantas pessoas são por sala? É apenas um professor, e do nível A1 até o B1 foi uma professora, e agora no nível B2 é um professor. E quantos alunos são? O máximo permitido são 15 alunos e o mínimo 2. E para iniciar uma turma, começar uma turma, tem que ter pelo menos 5 alunos. Quando eu comecei o curso, nós éramos em 13 alunos e agora nós somos em apenas 3. Então agora é apenas eu e mais 2 colegas, uma colega da Ucrânia e um colega do Cazaquistão. Mas o que aconteceu que tantos saíram? Bom, algumas pessoas acabaram desistindo porque acharam o alemão um idioma muito difícil, acharam o curso também muito intenso, né, porque é bastante conteúdo, e alguns colegas acabaram reprovando, acabaram tendo que repetir o módulo. Então, assim, foi bem triste isso, porque a gente acaba fazendo amizade com o pessoal, né, mas faz parte e vida que segue. E quando tem apenas 3 estudantes, as aulas são reduzidas em 25% do tempo, e se acaso sobrarem apenas 2 estudantes, as aulas serão reduzidas em 50% do tempo. Eu acho isso errado, porque eu estou pagando e é bem caro para estudar, é bem caro a escola, e eu não tenho culpa por outras pessoas terem desistido ou reprovado, mas está no contrato, então não há nada a se fazer.
E quanto custa estudar na Suíça? Esse meu curso custa 1.400 francos suíços mensais. É muito caro. Com tudo incluso, claro, material, os passeios, se tiver algum outro custo, é tudo já incluso nesse pacote. Existem cursos mais baratos? Existem, mas os reconhecidos pelo sistema Goethe de ensino, eles são mais caros mesmo, tá? E no meu caso, foram os responsáveis pela imigração suíça que escolheram essa instituição, então eu não tive escolha. Então assim, galera, se você não for rico financeiramente, assim como eu que não sou, você precisará trabalhar. E como eu já falei aqui no vídeo, você vai ficar 3 horas e 40 minutos dentro do colégio, né, da escola de alemão. Você precisará de no mínimo mais umas 3 horas para fazer a tarefa de casa. Então assim, você ficará umas 6 horas e meia no mínimo só em função do alemão, né? Fora o tempo também que você tem de locomoção de ir para a escola e depois voltar. Então assim, você terá no máximo umas 4 horas para trabalhar ali, vai conseguir um trabalho de meio período. E com o trabalho de meio período, você até consegue sobreviver na Suíça, porém, se você tiver que pagar o seu curso, você não vai conseguir. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre custos de vida na Suíça. O vídeo está bem completo, então se você não assistiu, dá um confere lá depois. Eu vou deixar aqui um card no final desse vídeo, beleza? Então se você tiver interesse, dá uma olhada lá depois. Outro detalhe, pessoal, se você não tiver passaporte europeu ou cidadania europeia, você até consegue o visto para estudar na Suíça, porém esse visto não te permite trabalhar, tá? Então assim, ou você precisa ser muito rico ou ter um trabalho online. Eu irei fazer um vídeo futuramente sobre trabalho na Suíça, como é trabalhar na Suíça e com dicas de locais onde você pode encontrar trabalho. Então ative as notificações aí para você não perder nenhum vídeo e sempre ser avisado quando sair um vídeo novo, beleza? E depois de 1 ano estudando alemão, como está o meu nível na língua? Bom, pessoal, o meu nível ainda é básico, eu consigo me comunicar, consigo conversar, porém eu ainda tenho dificuldades em me expressar sentimentos ou falar sobre temas mais complexos. Mesmo me dedicando, mesmo me esforçando, mesmo estando num país que fala alemão, mesmo tendo contato com o idioma todos os dias, o meu nível ainda é básico. Eu já sabia que aprender alemão seria difícil, eu só não imaginei que seria tão difícil, não imaginei que seria a coisa mais difícil que eu iria aprender na minha vida até o momento. Dizem que depois que você aprende um novo idioma, fica mais fácil de você aprender o próximo. E que se você fala inglês, fica mais fácil de aprender o alemão porque tem coisas parecidas. E eu concordo, realmente, tem palavras parecidas no alemão e no inglês, né? Como, por exemplo, a palavra irmão, que em inglês é brother, em alemão é Bruder, ou a palavra casa, que em inglês é house, em alemão é house. Então, assim, tem palavras parecidas, realmente. Porém, tem muitos falsos cognatos também, tá? Então, assim, vai te ajudar, mas não vai ser algo, assim, muito grande. Na minha opinião, o saber do inglês irá te ajudar mais a aceitar as coisas que não fazem sentido no alemão. No inglês tem muitas coisas que não fazem sentido, né? Você simplesmente tem que decorar ou aceitar aquilo ali. No português também tem coisas que não fazem sentido, né? Acho que em todas as línguas, mas no alemão, meus amigos, tem muitas coisas que realmente não fazem sentido, que nem os professores conseguem explicar, simplesmente é assim e acabou. Então, aceita que dói menos é uma dica muito valiosa. Agora vamos falar um pouco dos pontos positivos e negativos de se estudar alemão aqui na Suíça. E vamos começar pelos pontos positivos. A escola é muito boa, a estrutura da escola é muito boa. Durante esse ano aí, nós visitamos vários lugares, fizemos uma tour aí pela cidade, conhecemos pontos turísticos, conhecemos museus, conhecemos os zoológicos, fizemos várias atividades ao ar livre, fomos no cinema. Então, assim, a gente fez bastante coisas legais, brincadeiras, jogos de tabuleiro em alemão. Então, bastante coisa assim para interagir e fugir um pouco assim da rotina da sala de aula. E eu achei isso bem interessante e bem legal. Os professores são ótimos, o material didático é muito bom. Tudo que um país de primeiro mundo pode te oferecer, você vai encontrar aqui na Suíça. E tem também um certo renome, né? Porque a Suíça é muito bem vista internacionalmente em questões de estudo e em qualidade de ensino, né?
Mas nem tudo são rosas e agora eu irei contar os pontos negativos. O primeiro ponto negativo é que estudar alemão na Suíça é mais difícil do que você estudar alemão na Alemanha. Por quê? Apesar de a Suíça ser um país que fala alemão, que tem o alemão como uma língua oficial, o alemão suíço ele é diferente do alemão da Alemanha, ele é diferente do alemão padrão. Né? Ele tem palavras diferentes, expressões diferentes e tem algumas diferenças gramaticais também. E isso vai complicar um pouco. Por exemplo, no alemão suíço, eles não têm o modo genitivo, eles também não têm o SZ, que é aquela letrinha diferente que parece um sinal de beta que nós não temos no nosso alfabeto. E o que acontece, pessoal? O alemão suíço ele não é um idioma oficial, ele é um dialeto. Porém, ele é muito diferente. Para você ter uma ideia, um alemão não entende um suíço falando o alemão suíço, porém um suíço entende o alemão falando alemão, porque os suíços eles aprendem o alemão tradicional nas escolas, tá? Porque é o idioma oficial, é um idioma de negócios. Para vocês terem uma ideia, quando eles dublam um filme, eles não dublam no alemão suíço aqui na Suíça, eles dublam no alemão padrão, no Hochdeutsch. Então, assim, isso complica muito, por quê? Porque na escola nós estudamos o alemão oficial, porém nas ruas nós escutamos um alemão totalmente diferente e não entendemos nada. E isso dificulta o aprendizado, por quê? Porque você não absorve tanto. Se você estivesse na Alemanha, tudo que você aprender na sala de aula, você vai ouvir nas ruas. E isso facilita muito, faz você ter uma imersão maior. Todas as vezes que eu fui para a Alemanha, eu conseguia entender muito mais. E isso dá uma alegria, pessoal, dá uma motivação, porque você consegue entender o que as pessoas estão falando. Dá até vontade de chegar para as pessoas e conversar. Oh, vamos conversar, eu entendo você e tal, tudo mais. E na Suíça é totalmente diferente. Claro, os suíços eles são muito educados. Se você chegar com eles e falar, oh, não falo o alemão suíço, tem como a gente falar no alemão padrão, eles vão conversar, ser muito educados. Mas, por exemplo, se você estiver ali numa mesa com umas pessoas conversando e só tem suíços ali, e você é o único que fala o alemão tradicional. Eles também falam, só que eles vão falar na língua materna deles, no que eles estão acostumados a falar no dia a dia. Né? Eles podem até tentar se comunicar com você, falar ali, mas vai acabar saindo uma palavra naturalmente do alemão suíço, do qual você não entende. Né? Tem também o acento que é mais carregado, por mais que eles falem o alemão padrão com você, vai ser um sotaque um pouco diferente. Então, assim, galera, é muito mais difícil de você absorver os teus conhecimentos. Então, assim, a minha dica, se você quer vir para a Suíça apenas para aprender o alemão, não é para você morar aqui ou para ficar aqui, eu aconselharia você ir para a Alemanha. Porque além de ser mais fácil, né, de você aprender, você estar em contato com o verdadeiro alemão, é muito mais barato, tá? Aqui na Suíça é quase o triplo do valor de você estudar na Alemanha. Então, assim, se o teu foco for apenas estudar alemão, compensa muito ir para a Alemanha. E outra coisa, pessoal, dentro da própria Suíça tem várias diferenças de dialetos, tá? Entre os estados, os cantões aqui que eles falam, as cidades. Aqui em Basel é um dialeto, em Bern é outro dialeto, em Zurique é outro dialeto e às vezes nem mesmo os próprios suíços se entendem por essas diferenças. Dizem que no cantão de Valais é muito difícil de entender. Então, assim, isso complica muito a comunicação aqui na Suíça se você quiser falar o alemão. No alemão padrão, geralmente eles falam Hallo ou Guten Tag, né, para você dizer olá para as pessoas. E já na Suíça é bem famoso o Grüezi ou Grüezi, ou dependendo de onde você está, eles vão falar com outra palavra ou com outro acento diferente, outra pronúncia. Então, assim, isso é bem complicado. E aqui em Basel, que é onde eu moro, tem muita coisa do francês, né? Como Basel faz fronteira com a França, eles pegam muitas palavras do francês. Por exemplo, se você for no supermercado e tá ali passando as compras e tal, a pessoa não vai falar para você danke ou dankeschön, que seria o obrigado em alemão. Eles vão falar para você merci. E galera, quando eles falam merci, eu tenho vontade de pegar assim minha cabeça e bater na parede, porque você está lá estudando alemão, eles vão lá e falam uma palavra francesa. E isso é uma coisa que não tem explicação, galera. É simplesmente a Suíça é assim, ela é diferente. Então, muitas vezes você vai se estressar, vai acabar se frustrando na questão do aprender alemão. E isso é somente no alemão, tá? No francês e no italiano aqui da Suíça, tem algumas diferenças também, o francês da Suíça para o francês da França, mas não é
tão gritante, não é tão diferente. O italiano também tem algumas coisinhas diferentes, mas é mais na pronúncia, assim, não tem palavras diferentes ou uma coisa tão gritante da qual as pessoas não te entendam, sabe? Então, isso que é o complicado do alemão na Suíça. Eu tenho um amigo alemão que ele mora aqui na Suíça há mais de 20 anos, então, assim, ele entende o alemão suíço, pelo menos das regiões que ele morou, né? Ele consegue compreender. Porém, ele não fala, e ele me disse que ele não fala o alemão suíço porque ele disse que soa muito estranho um alemão tentar imitar o dialeto ou o sotaque suíço. Então, isso é bem engraçado. Mas nas empresas, nos ambientes formais, as pessoas sempre conversam no alemão padrão para facilitar a comunicação, né? Porque tem várias diferenças de sotaques aqui dentro da própria Suíça e também por ser mais formal, tá? Então, assim, no trabalho ou em ambientes mais formais, provavelmente as pessoas irão falar no alemão padrão ali com você, beleza? Então, esses seriam os pontos negativos de aprender alemão aqui na Suíça, pessoal. As diferenças culturais, as diferenças do idioma, né? Você não iria absorver tanto da mesma forma se você estudasse na Alemanha. Tem a questão também do valor, né? Que é muito mais caro do que você estudar na Alemanha. Então, esses são os pontos negativos, na minha opinião, e que são muito fortes. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aí para fortalecer. Se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários. E também gostaria de reforçar, deixar bem claro que essa é a minha opinião e de acordo com as minhas experiências, tá? Não significa que se você vir para cá, para a Suíça, estudar alemão, você vai ter as mesmas experiências que eu. Então, assim, sempre lembre disso e coloque aí na sua balança pessoal os pontos positivos e negativos e veja o que é melhor para você, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui e até o próximo. Tchau!